As pinturas acima, vocês estão vendo essas pinturas que estão aqui nessa imagem, né? A gente tem 4 quadros, cada um retratando pessoas que são diferentes, né, do que seria do estereótipo europeu, né? As pinturas acima foram produzidas no século XVII por Albert Cut, eu acho, não sei como é que fala. Um dos estudiosos que esteve no Nordeste brasileiro na corte de Maurício de Nassau durante a ocupação holandesa. Elas são representações de algumas mulheres encontradas na colônia. A mulher tapuia, a mulher tupi, a mameluca e a mulher negra, respectivamente. A partir de tais referências, assinale a alternativa incorreta, tá? Então vamos lá. A. O contraste entre a mulher tupi e a mulher tapuia sugere que o colonizador mantinha diferentes formas de se relacionar com os indígenas. Então, a mulher tapuia é a primeira e a mulher tupi é a segunda. Você vê um contraste muito grande? Na realidade, nas três, você não vê contraste. O que você encontra nessas três? Você encontra, nas 4. Você encontra 4 mulheres no centro da imagem, com algum tipo de instrumento ou com algum objeto que simbolize, represente o que elas são dentro daquela sociedade. Então, a gente está falando da mulher tapuia. A mulher tapuia, ela tá toda nua, praticamente. Ela tá com um cesto nas costas. Isso significa o quê? Significa que era uma representação parecida com que ela vivia dentro daquela sociedade. A mulher tupi, você vê ela carregando um cesto na cabeça e um filho nas mãos, mas ela também tá com a parte de cima desnuda, ela tá com uma saia só. Então, você vê que ela, conforme você encontra tanto a mulher tapuia como a mulher tupi com essas representações, você vê que elas eram vistas de formas diferentes, né? A forma delas se organizar na sociedade era diferente, mas elas foram representadas de formas parecidas, né? Você vê a disposição delas, você encontra uma unidade, você diria que é de um mesmo autor. E o contraste entre a mulher tupi e a mulher tapuia sugere que o colonizador mantinha diferentes formas de se relacionar com os indígenas. É bem provável que com a mulher tupi, eles tinham algum tipo de relacionamento mais próximo, até porque ele a coloca com trajes parecidos, pelo menos a saia já remete a uma sociabilização, de certa forma. Porque não existia esse tipo de saia de algodão, ou uma saia com tecido branco, no Brasil, né? Já a mulher tapuia, ela tá toda nua, então significa que ela é um pouco mais selvagem, ou ela é de uma região mais inóspita, então, ou ela é de uma tribo que faz menos contato com o colonizador. Então a A está correta. B. O contraste entre as vegetações são representações fidedignas dos lugares onde essas mulheres foram encontradas. Não existe, pelo menos não de maneira aparente, nenhum contraste das vegetações que são apresentadas nas imagens. Então a gente pode deduzir o seguinte: elas são vegetações que fazem parte do cotidiano dos holandeses, seja qual lugar que for. Porque vocês têm que lembrar que os holandeses não chegaram só no Brasil. Né, eles chegaram em outros locais também. Mas igual eu falei pra você, a representação dessas imagens, elas não se diferem na forma como elas foram feitas. Então você encontra sempre ao lado, na parte, no canto, seja direita ou esquerda, uma árvore. E dessa árvore e essa árvore ela é exótica, então você tem uma bananeira no segundo, eu não consigo identificar todas, mas você vê que são árvores exóticas, mas árvores que fazem parte do imaginário do holandês. E por não ter essa diferença muito grande entre uma e outra, a gente pode dizer que não tem um contraste entre as vegetações, tá? Então a B que é incorreta. C. Contraste entre vestimentas da mulher tupi e da mameluca sugere que o colonizador identificava diferenças culturais entre elas. Essa está correta. Então, se você é uma mameluca, ela já está toda vestida, diferente da mulher tupi. Então, quer dizer que a mameluca está mais inserida na sociedade europeia, né? D. A presença de crianças na representação das mulheres tupi nega a alude à maternidade e poderia ser lida com a possibilidade de reprodução da mão de obra. Sim. A mulher negra, era muito difícil. A formação de famílias com os escravos brasileiros, que os escravos foram trazidos para o Brasil, era muito difícil, tá?
Diferente dos Estados Unidos, que a formação de famílias, isso acabou fazendo parte até do processo de escravidão e auxiliou na formação das comunidades negras que surgiram nos Estados Unidos ao longo do tempo, e aí isso é uma questão bem particular da escravidão norte-americana. Na escravidão brasileira, o que a gente teve foi a separação de famílias. Então essa separação não acontecia só no ato do sequestro dos negros na África. Eles chegavam no porto, do porto eles eram separados, cada um da sua família colocado no lugar. Só que mesmo as relações e as relações em comunidade, elas não eram incentivadas no Brasil. Então, quando começava a ver que formava uma família, dependendo do local onde aquela família estava, se separava. Então, era muito comum você ver relações clandestinas, né? As pessoas não falarem que se relacionavam e tal, com medo de perder qualquer tipo de contato mesmo, né? Ou sofrer alguma represália. As imagens são representações da experiência dos holandeses e suas intenções colonizadoras. Sim, isso sempre. Qualquer representação, seja imagem, seja texto, de viajante, do colonizador, qualquer coisa. Esses são representações do que o cara quis dizer sobre aquele momento e o que aquele momento significava para ele. É o que a gente chama de análise de documento. Então, se você pega a carta do Pero Vaz de Caminha, vocês acham que a carta do Pero Vaz de Caminha está narrando a conquista do Brasil? Não, ela é uma carta que tem um propósito, né? As cartas do Cortés, que ele escreveu 5 cartas de relação do Cortés, que ele está falando sobre o ato da conquista da América. Ela tem um propósito ali, e é o propósito que ele quis dar aquelas cartas. Ela não está narrando fidedignamente as coisas, mas ela tem o olhar dele, então é uma representação da experiência dele, da mesma forma que as imagens. Então, a alternativa incorreta, no caso, é a B.